quando recebi a notícia de que meu amigo havia desaparecido em um trecho remoto do rio. Senti que não podia esperar por ajuda. O sentimento de urgência misturado à apreensão me fez tomar uma decisão imediata. Peguei meu barco, redes, iscas que podia carregar, decidido a encontrá-lo, mesmo sabendo que aquele rio tinha fama de ser traiçoeiro e imprevisível. O céu carregava nuvens densas, acinzentadas, que pareciam pesar sobre a paisagem. O vento soprava frio, trazendo o cheiro da água estagnada, de folhas molhadas e de vegetação úmida que se inclinava sobre o rio. As margens eram altas e estreitas, com árvores antigas, retorcidas, cujas raízes mergulhavam profundamente na água escura. Cada remada fazia o barco oscilar levemente, e a sensação de isolamento aumentava, como se eu estivesse sozinho em um mundo esquecido. Enquanto avançava, um silêncio pesado se espalhava, quebrado apenas pelo som do remo cortando a água. Nenhum pássaro cantava, nenhum peixe saltava. Tudo parecia suspenso, como se o rio tivesse prendido a respiração. Cada sombra refletida na superfície parecia se mover por vontade própria, e meu coração batia mais rápido, misturando ansiedade e uma expectativa quase física de que algo aguardava nas profundezas. A névoa rastejava sobre a água, distorcendo a visão e transformando árvores e pedras em figuras ambíguas. O vento soprava por entre as folhagens, criando sussurros indistintos, e cada movimento do barco parecia amplificar a sensação de estar sendo observado. Um arrepio percorreu minha espinha, e percebi que não estava apenas procurando meu amigo. Eu estava penetrando em um território que não aceitava intrusos, um lugar que guardava segredos antigos e perigosos, pronto para revelar suas forças apenas a quem se atrevesse a enfrentar o desconhecido. O rio se transformava em algo mais do que um cenário. Parecia vivo, consciente, capaz de testar minha coragem. Cada remada, cada gesto, tornava-se parte de um diálogo silencioso com as águas. Eu sentia que estava me aproximando de algo que não era apenas físico, mas também ancestral, uma presença que aguardava pacientemente o momento certo para se revelar. A expectativa e o medo se misturavam, criando uma tensão quase palpável que fazia meu corpo se contrair a cada instante. Enquanto avançava em direção ao trecho mais profundo, percebi que a escuridão da água não escondia apenas peixes ou troncos submersos. Ali, no silêncio e na bruma, algo mais aguardava, algo antigo e poderoso que poderia decidir entre a minha sobrevivência ou minha destruição. O chamado do colega não era apenas um pedido de ajuda. Era um convite para enfrentar um mistério que transcendia o tempo, um abismo onde o rio se tornava senhor absoluto. Seguindo o rastro do meu amigo, percebi que o rio mudava de comportamento. A água, antes apenas escura, parecia mais densa, quase viscosa, como se resistisse à minha passagem. Logo à frente, um sinal inquietante apareceu. O barco dele preso em um galho submerso, abandonado. Redes pendiam nas águas, balançando suavemente, e pequenos objetos flutuavam, como se tivessem sido largados às pressas. A correnteza diminuía, tornando o trecho silencioso e pesado, quase como se o rio tentasse esconder algo das margens. A neblina começou a se adensar, envolvendo o barco e distorcendo as formas das árvores e das pedras. Cada movimento do leme criava reflexos estranhos na água, sombras que pareciam ganhar vida própria. Meu coração disparou quando notei marcas nas margens, arranhões profundos na madeira e pequenos fragmentos de escamas negras, finas e iridescentes que refletiam a luz cinzenta do céu. Meu estômago se revirou. Não havia dúvidas. Aquilo não era obra de outro pescador. Algo vivo, antigo e predador, havia estado ali. Enquanto examinava cada detalhe do barco e da margem, percebi que o rio inteiro parecia conspirar contra mim. A sensação de ser observado era intensa e constante. Ondulações surgiam onde não havia vento, como se forças invisíveis reagissem à minha presença. Meu corpo se contraiu com um arrepio, e a respiração ficou mais rápida, consciente de que a qualquer momento o silêncio poderia ser quebrado de maneira violenta. O peso da solidão aumentava a cada instante. A bruma densa transformava a paisagem em um cenário deformado, onde árvores se contorciam em formas quase humanas, e a água refletia imagens que não eram reais. Cada objeto perdido do barco do meu amigo parecia carregado de significado. Uma luva boiando, um remo parcialmente submerso, uma rede rasgada. Tudo apontava para uma presença que se movia nas sombras, capaz de agir com paciência e inteligência.
Enquanto me preparava para continuar a busca, percebi que não estava apenas procurando meu amigo. Eu estava penetrando em território de criaturas que dominavam aquelas águas, seres que observavam cada movimento com paciência milenar. A tensão tornou-se quase física, pressionando meu peito a cada remada, tornando impossível relaxar ou subestimar o perigo. O rio se tornava não apenas um caminho, mas um campo de teste para minha coragem, resistência e instinto de sobrevivência. Cada passo adiante era um risco calculado, e a consciência de que algo aguardava nas profundezas aumentava a ansiedade. O desaparecimento do meu amigo não era apenas um mistério, era um aviso silencioso, um lembrete de que algumas águas escondem horrores que jamais deveriam ser desafiados. Eu sabia que estava próximo de descobrir o que realmente se escondia naquele rio e que a próxima revelação poderia mudar tudo. Enquanto remava com cautela, tentando ouvir qualquer som que pudesse indicar a presença do meu amigo, a água ao redor do barco começou a se comportar de maneira estranha. Pequenos redemoinhos surgiam em lugares onde não havia vento, formando ondas que pareciam me empurrar e pressionar. Um frio percorreu minha espinha, e um instinto primitivo me avisou de que não estava sozinho. Então, algo emergiu parcialmente da água. Primeiro, uma sombra colossal cortou a superfície, seguida por tentáculos longos e musculosos que se moviam com precisão perturbadora, levantando a água e criando ondas que ameaçavam desestabilizar meu barco. Cada ondulação revelava escamas negras e iridescentes, refletindo o céu cinzento como se brilhassem com uma luz própria. A criatura era gigantesca, muito além de qualquer animal que eu já tivesse visto, e seus movimentos mostravam inteligência e domínio absoluto do espaço ao redor. Seus olhos enormes, circulares e opacos, fixaram-se em mim, e senti uma sensação primitiva de ser avaliado, como se estivesse diante de algo que existia há eras e que considerava minha presença uma invasão. A boca longa, cheia de fileiras de dentes pequenos, alinhados com perfeição inquietante, abriu-se parcialmente, mostrando um padrão ameaçador, mais do que uma ferramenta de caça. O rio inteiro parecia reagir à criatura, como se estivesse vivo e encoluiu com ela, cada ondulação na água carregando tensão e perigo iminente. O medo tomou conta do meu corpo, mas junto dele veio uma curiosidade quase irracional, aquela que sempre me guiara em aventuras arriscadas. Eu percebia que cada gesto, cada remada, era observado e calculado, e que a criatura tinha paciência para estudar antes de atacar. Meu coração batia descompassado, e o ar parecia pesado, como se a própria atmosfera estivesse carregada da presença daquele ser. Enquanto tentava recuar, sombras surgiam sobre a superfície, sugerindo que a criatura não estava sozinha. Pequenas ondulações, formas indistintas, tudo reforçava a sensação de cerco. A mistura de fascínio e terror era quase insuportável. Eu estava diante de algo primordial, um predador ancestral que transformava o rio em seu território, e a consciência de minha vulnerabilidade fazia cada instante prolongar-se de forma angustiante. O encontro não era apenas físico, era psicológico. Cada movimento da criatura, cada ondulação, cada olhar que sentia sobre mim carregava a lembrança de eras em que aquele ser existira sozinho nas profundezas, intocável e absoluto. Eu compreendi que havia cruzado um limiar. Não se tratava apenas de encontrar meu amigo, mas de encarar algo que desafiava a compreensão humana e testava minha coragem de maneira intensa e permanente. A noite caiu rapidamente, mergulhando o rio em uma escuridão densa e sufocante. A neblina tornou-se quase sólida, envolvendo o barco em um véu que deformava cada detalhe à minha volta. Cada sombra parecia ganhar vida própria, e cada reflexo na água carregava a ameaça de algo oculto. A criatura permanecia imóvel por instantes, observando cada gesto meu, mas a sensação de que não estava sozinho aumentava a ansiedade. Ondulações surgiam de todos os lados, como se o rio inteiro estivesse conspirando para me impedir de avançar ou recuar. Quando tentei remar para afastar-me, ondas inesperadas e tentáculos surgiam em locais impossíveis, testando minha habilidade e coragem. A água parecia obedecer aos movimentos das criaturas, como se cada gesto meu despertasse a atenção delas. Meu corpo estava tenso, cada músculo em alerta máximo, e o medo tornou-se esmagador, carregado de uma consciência quase física de perigo iminente. A sensação de estar cercado era absoluta. Formas sombrias surgiam e desapareciam sob a superfície, sugerindo que havia mais de um predador observando, calculando, pronto para atacar. O rio, que antes fora meu aliado, agora parecia um inimigo consciente.
Cada reflexo e sombra confundia os sentidos, tornando impossível distinguir realidade de ilusão, criando um estado de tensão quase constante. Enquanto lutava para manter o controle do barco, percebi que a criatura principal e seus possíveis acompanhantes dominavam completamente o espaço. A água parecia ganhar vida própria, reagindo a cada movimento meu. Ondas, redemoinhos e reflexos manipulavam minha percepção, e o esforço físico necessário para remar em segurança aumentava a exaustão. A luta tornou-se mental e física, uma prova extrema de resistência, coragem e instinto de sobrevivência. O rio se transformou em um território hostil, onde cada gesto errado poderia ser fatal. Meu coração disparava a cada remada, cada respiração parecia ecoar pelo ambiente denso e silencioso. A percepção de vulnerabilidade era esmagadora. Eu estava sozinho, cercado por predadores ancestrais, testando minha sanidade e minha habilidade de sobreviver. Cada segundo prolongava o suspense, e a consciência de que qualquer erro poderia significar o fim mantinha meus sentidos em alerta absoluto. Eu percebi, finalmente, que não se tratava apenas de buscar meu amigo. Era uma luta contra forças antigas, inteligentes e imprevisíveis. Cada instante prolongava o terror e a tensão, tornando impossível relaxar. O rio e suas criaturas demonstravam poder, paciência e domínio absoluto, e eu precisava encontrar uma abertura para sobreviver àquilo, antes que fosse tarde demais. Com esforço extremo, concentrei-me em remar para áreas mais rasas, onde os redemoinhos e os movimentos das criaturas perdiam força. Cada remada era uma batalha contra a água que parecia viva, pressionando o barco e desafiando minha resistência. Meus braços queimavam, os músculos tensionados a cada golpe do remo, e a respiração vinha em sacadas curtas, dolorosas. A adrenalina pulsava em cada veia, mantendo-me alerta e determinado a não ceder ao desespero. O rio começou a se acalmar lentamente, mas a sensação de perigo permanecia. A neblina ainda cobria parcialmente a superfície, e as sombras que meu cérebro insistia em transformar em olhos tentáculos pareciam acompanhar cada gesto meu. Cada instante era uma mistura de alívio e medo. Eu estava sobrevivendo, mas sabia que a ameaça não havia desaparecido completamente. O rio guardava suas profundezas intactas, e com elas, seus segredos e horrores. Enquanto remava, olhei para trás e percebi que a escuridão da água escondia ainda formas que desapareciam antes que pudesse identificá-las. A criatura principal e possíveis companheiras retornavam às profundezas, deixando apenas rastros sutis na superfície, lembranças do encontro que jamais seria esquecido. Uma reverência silenciosa misturada ao terror tomou conta de mim. Havia testemunhado algo antigo, poderoso e impossível de compreender totalmente. Ao alcançar a margem, meus músculos tremiam, e a respiração ainda era ofegante, mas a consciência de estar vivo trouxe um alívio profundo. O rio, agora calmo e silencioso, refletia a luz cinzenta do céu como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que aquilo não fora um acidente. Meu amigo não teve a mesma sorte. Suas pegadas haviam desaparecido, e as marcas das criaturas permaneciam como um aviso silencioso. O impacto psicológico permaneceu, mesmo em terra firme. Cada som distante, cada sombra movendo-se no campo de visão evocava a memória das formas e tentáculos, e o medo passou a residir de forma constante em minha mente. Aprendi que algumas buscas não valem o risco, que certos rios guardam horrores que não devem ser perturbados e que alguns lugares são territórios de forças antigas, que testam a coragem e a sanidade daqueles que ousam desafiá-los. A experiência deixou cicatrizes invisíveis, uma lembrança de que o rio, com suas águas escuras e seus habitantes primordiais, sempre observará e aguardará. A história chegou ao fim, mas a aventura não para por aqui. Se você se envolveu com o suspense, o terror e a tensão das águas desse rio, deixe seu comentário contando o que achou e compartilhe com alguém que ama histórias de mistério. Não esqueça de curtir o vídeo para que mais pessoas possam conhecer esses segredos ocultos. O rio tinha fama de amaldiçoado entre os pescadores, não por suas capturas, mas pelos desaparecimentos inexplicáveis. Contavam histórias em sussurros sobre quem se aventurava demais e nunca mais voltava. Havia algo nele que me atraía, uma mistura de fascínio, medo e curiosidade que queimava no peito. Acordei cedo, preparei o barco, organizei iscas, cordas e redes, e parti sozinho para um trecho que poucos se atreviam a explorar. Cada remada me afastava da segurança da margem, mergulhando-me em um mundo isolado e silencioso.
O céu estava encoberto por nuvens densas, carregadas, pesadas, refletindo tom de cinza e azul escuro sobre a água. A superfície do rio parecia metálica, imóvel em alguns pontos, ondulando em outros, como se respirasse de forma própria. Árvores antigas, retorcidas, margeavam as águas, suas raízes negras emergindo da lama como dedos tentando agarrar o barco. A neblina rastejava sobre o rio, espalhando-se como um manto que tornava tudo distante, borrado, quase irreal. Cada curva do rio parecia engolir a luz do dia, criando sombras que se alongavam sobre a água e se misturavam à névoa, formando formas que minha mente queria acreditar serem vivas. O ar estava pesado, úmido, impregnado do cheiro de água estagnada, vegetação em decomposição e um toque indefinido, metálico e frio, que parecia anunciar a presença de algo desconhecido. Cada respiração parecia puxar parte do meu fôlego, e o silêncio absoluto fazia o meu próprio coração soar alto demais. Um arrepio constante percorria a minha espinha, como se olhos invisíveis me observassem debaixo da superfície. Cada movimento me produzia ondas sutis que refletiam sombras distorcidas, dando a impressão de que algo se movia junto comigo, seguindo cada remada, cada gesto. Enquanto avançava, o rio parecia mudar de ritmo, como se sentisse minha presença e se reorganizasse para me testar. Cada curva, cada recanto escondia promessas de perigo e mistério. A neblina adensava-se em camadas, formando barreiras translúcidas que dificultavam a visão do que estava adiante. Eu percebia pequenas ondulações que surgiam do nada, redemoinhos delicados que desapareciam antes que pudesse identificar sua origem. Havia uma consciência silenciosa naquelas águas, e eu sentia que não estava apenas atravessando o rio, mas invadindo território de forças antigas, invisíveis, mas presentes. O tempo parecia alongar-se. Minutos se arrastavam lentamente, cada remada exigindo esforço físico e mental. Meu corpo estava tenso, os músculos queimando, cada sentido hiperativo. O medo crescia gradualmente, mas junto dele, uma fascinação perigosa. Eu não podia voltar atrás, e mesmo se pudesse, não teria certeza de que a margem me traria segurança. O rio sussurrava segredos através das ondas da névoa, e cada respiração carregava a consciência de que aquela viagem seria um teste de coragem, percepção e resistência. Cada instante tornava-se um desafio, e eu estava totalmente exposto ao desconhecido. Enquanto avançava lentamente pelo rio, a água parecia ganhar vida própria. Pequenos redemoinhos surgiam sem razão aparente, ondulações delicadas que se espalhavam em círculos como se o rio reagisse à minha presença. A luz refletida na superfície assumia tons verdes e azul escuros, misturando-se neblina que se adensava com o passar dos minutos, criando um véu que escondia qualquer detalhe do que havia à minha frente. Cada movimento do barco parecia amplificado, cada remada parecia provocar ondas invisíveis que sugeriam uma presença submersa observando e analisando meus gestos. O silêncio absoluto era quebrado apenas por meu próprio esforço, o atrito da água contra o casco, o arrasto das redes, o esforço dos braços que começavam a queimar. Mas havia algo mais, um peso sutil no ar, uma expectativa silenciosa que me fazia olhar para cada sombra refletida na água. As árvores antigas nas margens projetavam sombras longas e distorcidas sobre a superfície, que pareciam se mover independentemente da correnteza. Cada reflexo era um alerta silencioso, um lembrete de que aquele rio guardava segredos antigos que não estavam prontos para serem revelados. De repente, notei pequenos fragmentos flutuando superfície, escamas negras iridescentes, finas e quase translúcidas. Meu estômago se contraiu. Não eram restos de peixes comuns, eram vestígios de algo mais antigo, mais inteligente e mais perigoso do que qualquer criatura que eu já havia enfrentado. O ar parecia mais denso, quase sufocante, carregando a sensação de que o rio inteiro me observava, analisando cada passo, cada decisão. Enquanto remava, percebi ondulações repentinas, mais fortes e coordenadas, como se algo estivesse testando minha atenção. Olhei para o fundo da água e vi formas grandes e irregulares se moverem lentamente, desaparecendo quando tentei focalizar. Um frio intenso percorreu minha espinha, e a tensão tornou-se física. Cada músculo do meu corpo ficava alerta, pronto para reagir, mesmo que não soubesse a natureza do perigo. O rio deixava claro que aquele território não pertencia a mim. Eu era apenas um visitante, temporário e vulnerável. Cada instante se arrastava com uma mistura de fascínio e terror. A neblina continuava a se espalhar,
tornando impossível distinguir o real do imaginário. O medo crescia de forma constante, mas a curiosidade ainda me impelia a seguir. Havia ecos antigos naquele rio, murmúrios invisíveis das criaturas que dominavam aquelas águas aéreas, e eu podia senti-los em cada ondulação, em cada movimento da correnteza. Eu estava sendo testado, e o rio parecia determinado a revelar apenas o suficiente para manter-me consciente da própria fragilidade. Quando lancei a rede mais distante, senti uma força imensa puxando com rapidez, quase desequilibrando o barco. O reflexo da água distorcia-se como vidro quebrado, e uma sombra colossal começou a emergir lentamente, como se o próprio rio estivesse se curvando ao redor dela. A criatura revelou apenas parte do corpo, mas mesmo assim sua presença era esmagadora. Escamas escuras, lustrosas, refletindo a pouca luz cinzenta do céu, e tentáculos longos que se moviam com precisão quase calculada, levantando a água e criando ondas que pareciam obedecer a cada gesto seu. Seus olhos eram enormes e fixos, quase opacos, mas transmitiam uma inteligência primitiva e perigosa. Parecia medir minha coragem e cada decisão que eu tomava. Cada ondulação ao redor do barco indicava que o rio não estava mais neutro. Estava vivo, conectado à criatura que dominava aquelas águas. O ar carregado de umidade parecia mais denso, quase sufocante, enquanto meu corpo reagia com tensão absoluta, cada músculo preparado para o impossível. A boca da criatura se abriu parcialmente, revelando fileiras de dentes pequenos e alinhados, formando um padrão inquietante que parecia mais intencional do que predatório. Cada movimento agitava a água de forma quase ritualística, e ondas surgiam de locais aparentemente aleatórios, testando minha capacidade de reação. Senti uma opressão crescente, como se a própria correnteza tentasse me prender, me avaliar, enquanto a neblina se adensava, envolvendo o barco e tornando a visão ainda mais distorcida. O tempo parecia esticar e comprimir simultaneamente. Cada segundo durava minutos, e cada movimento exigia esforço máximo. Eu sentia a criatura como uma presença onipresente, não apenas física, mas quase espiritual, ligada ao rio de uma forma ancestral. Cada onda, cada respingo parecia coreografado para testar minha coragem, minha inteligência e minha resistência. Eu compreendi, naquele instante, que não estava lidando com um animal comum, mas com algo que habitava aquele rio há eras, moldando seu ambiente e observando aqueles que ousavam desafiar seu domínio. A sensação de vulnerabilidade era total, mas paradoxalmente havia um fascínio perigoso em observar tamanha perfeição e poder na criatura. Cada tentáculo que se movia, cada ondulação no rio, mostrava que qualquer erro poderia ser fatal. E mesmo com o medo consumindo meu corpo, uma curiosidade inquieta me impelia a continuar, a observar, a tentar compreender aquele encontro com o desconhecido. A noite desceu sobre o rio como um véu espesso e sufocante, apagando a linha do horizonte e fundindo a água com a neblina em uma massa indistinta de sombras. A escuridão parecia viva, respirando junto com o rio, enquanto o silêncio absoluto só era quebrado pelo arrasto do casco e pelo leve farfalhar das árvores que se inclinavam sobre as margens. Cada reflexo na superfície da água era traiçoeiro. Formas pareciam surgir e desaparecer, testando meus sentidos e minha sanidade. À medida que o barco avançava, tentáculos surgiam de lugares inesperados, cortando a água com precisão e força assustadoras. Ondulações surgiam em locais impossíveis, como se o rio inteiro estivesse conspirando para me manter preso. A sensação de que não havia apenas uma criatura, mas várias, aumentava com cada movimento. Sombras se multiplicavam, e meus olhos lutavam para distinguir realidade de ilusão. Cada tentativa de remar para longe parecia inútil, pois os redemoinhos e ondas surgiam de forma coordenada, como se o próprio rio estivesse vivo e atento aos meus passos. A pressão da escuridão era física. O ar úmido e pesado parecia comprimir meus pulmões. Cada respiração exigia esforço, e o frio da noite se misturava ao medo, percorrendo minha espinha e me deixando em alerta máximo. Eu sentia a inteligência primitiva das criaturas, uma consciência silenciosa que observava cada gesto, cada hesitação. O rio não era mais apenas um obstáculo natural. Era um inimigo que reagia, calculava e testava minha resistência. Tentáculos emergiam e mergulhavam com rapidez, levantando a água em ondas irregulares que faziam meu barco balançar perigosamente. Pequenas criaturas invisíveis pareciam surgir das profundezas, arrastando correntes sob o casco, como se tentassem desequilibrar-me. A neblina tornava impossível medir distâncias,
e cada sombra submersa poderia ser um predador aguardando o momento certo para atacar. Eu estava cercado, e a sensação de impotência crescia a cada segundo, esmagadora e sufocante. Cada movimento me provocava respostas imediatas. Ondulações surgiam a partir de locais impossíveis, reflexos distorcidos dançavam na água e a percepção de tempo se alterava. Segundos se estendiam infinitamente. Cada gesto parecia custar minutos de esforço físico e mental. A tensão era quase insuportável. Eu estava sozinho, vulnerável, cercado por uma força que parecia ter vivido naquele rio por eras, que conhecia cada detalhe de seu território. O medo atingiu um ponto quase paralisante quando percebi múltiplos olhos brilhando sobre a superfície, acompanhando cada remada, cada inclinação do corpo. A solidão no meio daquele rio, sob a escuridão e a vigilância silenciosa de criaturas ancestrais, transformou o que antes era fascínio em terror absoluto. Eu sabia que qualquer erro poderia ser fatal. O rio não era apenas um obstáculo físico, era um labirinto vivo, um adversário consciente que exigia cada fragmento de atenção, coragem e instinto que eu possuía. A cada instante, a sensação de ser observado e testado aumentava. Tentáculos cortavam a água, sombras se projetavam, redemoinhos surgiam e desapareciam como se brincassem comigo. O rio inteiro parecia conspirar, dominado por criaturas antigas que aguardavam pacientemente pela minha mínima falha. Eu estava cercado, à mercê de algo maior, e cada segundo prolongava a tensão, fazendo meu coração bater com força quase insuportável. Concentrei-me em remar com toda a força que ainda restava, tentando manter os olhos fixos na linha do horizonte, onde a escuridão começava a ceder lentamente. Cada remada era um esforço titânico, o corpo exausto queimando de tensão, enquanto a sensação de ser observado persistia, como se os olhos das criaturas estivessem em cada sombra, cada reflexo da água. O rio, que antes parecia apenas um caminho para a aventura, havia se transformado em um labirinto vivo, pronto para punir qualquer descuido. As criaturas continuavam a surgir e desaparecer. Redemoinhos surgiam e sumiam como se o próprio rio estivesse vivo, reagindo à minha presença. Eu precisava manter a calma, mas a adrenalina ainda pulsava em minhas veias, lembrando-me que qualquer erro poderia ser fatal. O silêncio ocasional era quase mais ameaçador que o movimento. Cada pausa era uma oportunidade para que o desconhecido atacasse. A névoa começou a ceder aos poucos, e o rio retornou lentamente a um estado mais calmo, embora as sombras persistissem, lembrando-me que a presença das criaturas não havia desaparecido. Meu corpo tremia, e a respiração era difícil, ainda ofegante, enquanto o coração parecia tentar escapar do peito. Cada fibra do meu ser estava alerta, preparado para o menor sinal de perigo. Eu sabia que aquela experiência não seria esquecida tão cedo. Quando finalmente alcancei a margem, meus remos tocaram a terra firme com alívio e exaustão. Olhei para trás, para o rio escuro, refletindo o céu cinza e as silhuetas das árvores, e percebi que algumas sombras pareciam permanecer ali, observando. Meu amigo, que havia me levado até aquela jornada, não teve a mesma sorte. Seu desaparecimento era uma lembrança silenciosa do perigo real que habitava aquelas águas. A sensação de sobrevivência era misturada com um terror profundo e uma compreensão dolorosa. Alguns rios guardam horrores antigos, e algumas águas não devem ser perturbadas. Aprendi que curiosidade e coragem não são suficientes para enfrentar forças ancestrais que vivem em lugares esquecidos pelo tempo. O encontro havia deixado uma marca indelével, um eco de medo e respeito que jamais me abandonaria. Enquanto caminhava para me afastar do rio, cada passo parecia lembrar-me do que estava à espreita, nas sombras e nas profundezas. O terror do encontro ainda pulsava em minha mente, e a lembrança das criaturas, seus olhos, tentáculos, movimentos precisos, permaneceria viva, alimentando noites de insônia e a certeza de que o rio continuava a guardar seus segredos, invisíveis, implacáveis e eternos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!